Shalom Adonai, você está comigo agora aqui no seu canal Transitar Teológico, para poder justamente ter um momento de aprendizado, um momento de aperfeiçoamento, um momento de ampliação teológica. Nós vamos trabalhar dentro da playlist, da proposta, não é? De uma playlist que nós temos no canal, que é denominada Teologia Pentecostal. E iremos hoje trabalhar sobre a proposta das línguas, tá? Da glosolalia, sobre a dentro ou sob a teologia ou a perspectiva da teologia paulina, teologia de Paulo, quando ele explora em 1 Coríntios, tá? No capítulo 12 até o 14, se referindo justamente sobre a glosolalia, tá? É interessante nós falarmos que quando falamos de glosolalia, estamos falando de línguas, tá? Ou como a expressão denominada do dom de línguas. Então, carismata glosolalia, que Deus vai conceder à igreja, e concedeu à igreja a partir do evento Pentecostes, Atos 2. Tá? Então, quando fazemos uma leitura completa dos 2 capítulos de Paulo escrevendo a carta de Corinto, a igreja de Corinto, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12 até o 14, nós iremos justamente estar observando e vendo que Paulo está tratando de uma incompreensão, tá? E de um abuso que era feito por parte da igreja de Corinto referente ao dom de línguas, ou de variedade de línguas, ou também, como nós temos no indicativo do grego, a glosolalia, tá? E quando se trabalha nesse quesito, embora o apóstolo Paulo ele esteja preocupado, a sua atenção seja em direcionar à igreja de Corinto, especificamente, uma expressão mais madura, mais aperfeiçoada sobre os dons espirituais dentro do contexto da eclésia, da igreja, nesta forma, ou nesse aspecto, nessa proposta, é que Paulo está mirando, está focando a necessidade de uma primazia, tá? Da profecia sobre as línguas no que se concerne à interpretação, ou o dom de interpretação, tá? Porque ele vai dizer que se as línguas não são interpretadas, logo não há profecia, ou não há uma mensagem vocálica extraída destas línguas, que é, no caso, o que é que ela está, ou que as línguas, ou que mensagem essas estão transmitindo à igreja enquanto também dom de edificação. Também dessa forma, Paulo nunca está inferiorizando o dom de línguas ou a glosolalia, mas sim orientando como que deve ser utilizada, primando principalmente que esta é para edificação daquele que fala e do próprio corpo, ou seja, da própria igreja, tá? É edificante, então, não somente para o que está transmitindo, falando, mas para o que está também recebendo. Nesse aspecto também, relacionado até o que ele vai tratar em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 18, ele está temeroso com as suas instruções, principalmente no que está tratando aos coríntios a respeito do uso que ele está desenvolvendo apropriado à proposta das línguas dentro da igreja, e que muitas das vezes até é mal compreendida no que se concerne à explicitação, que Paulo até no caso vai proibir o falar em línguas como uma manifestação privada, tá? De línguas, que Paulo vai declarar aquele que
quero eu que todos falassem em línguas, tá? Mas nem todos falam. E se fosse por falar ou manifestar quem mais fala, eu, no caso Paulo, como na condição de poliglota, falo muito mais do que vocês todos. Eu tenho uma diversidade de línguas muito maior que a de vocês todos, tá? Então é um critério mais de demonstrar que línguas não é um estereótipo de santificação, de santidade, de consagração, de pureza, mas sim um dom como evidência daquele que recebeu o batismo no Espírito Santo. Então as palavras de Paulo, nesse aspecto principalmente, particulam um desejo expresso por ele em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 5, quando ele vai levar muitos até a concluir que ele via a manifestação privada da língua como edificante disponível para todo crente. Então a glossolalia era algo que estava suscetível, tá? E facultado a todos aqueles que buscassem, porque todos sendo assim, claro, servos, estando dentro do contexto da salvação, buscando fielmente, levando uma vida de testemunha fiel, poderiam sim ser agraciados, receber o batismo com o Espírito Santo e vir a falar em línguas. Então, como resultado, a maioria dos pentecostais nesse aspecto, muitos até carismáticos, tá, vão a defender e vão acreditar e até ensinar que cada crente pode ser fortalecido por meio de manifestações de línguas durante os tempos de uma oração privada ou em particular. Nesta conclusão, inclusive, dessa proposta paulina, é que vai surgir alguns artigos escritos até pelo teólogo inglês Max Turner, a qual ele vai dizer que é irônico, num determinado momento, até o Max Turner, ao se dirigir aos da comunidade pentecostal, quando ele vai dizer que serve para estimular exatamente o tipo de diálogo que nós, na comunidade cristã, precisamos. E aí ele vai dizer que na verdade, até Turner está respondendo, né, a algumas propostas dos cessacionistas, e aí ele vai dizer que respostas subsequentes podem até surgirem, sem dúvida, e ajudar até a ser compreendido como pode-se optar ou se divergir, tá, de uma proposta, em certos pontos, da efusão constante da glossolalia. E aí ele vai acrescentar que, à luz das escrituras, principalmente, é preciso avaliar e analisar algumas posições e algumas concordâncias também para poder se chegar a uma conclusão. Então, uma outra questão também é a pergunta que ele próprio faz quando ele diz a força da pergunta retórica em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, fala ou expressa, falam todos em línguas? É uma pergunta feita pelo próprio apóstolo Paulo. Então, terceiro, em aspecto terceiro, a posição e importância da declaração do desejo do próprio apóstolo Paulo, que é referenciado em 1 Coríntios 14, versículo 5, quando ele diz: quero que todos vós faleis em línguas. E concluindo, ele então vai responder, tá, às perguntas investigadoras sobre a forma atual de uma teologia pentecostal, especialmente priorizando, focando e enfatizando a glossolalia como dom da evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Uma outra questão também levantada por Turner dentro da linguagem e do conteúdo relacionado ao contexto do pentecostal e da pentecostalidade e da glossolalia nos capítulos de 1 Coríntios capítulo 12 e 14,
é quando ele vai dizer que Paulo está tentando corrigir problemas, tá, na compreensão e no uso das línguas pelos coríntios. Pelo menos de modo algum, parece ele ter visto as línguas como uma expressão, um nível superior de espiritualidade, ou relacionada a um nível superior de espiritualidade, como se a pessoa que a possui tivesse pleiteando um grau a mais, um hierárquico de espiritualidade. Então, nesse aspecto é que ele vai dizer que assim é que eles estão valorizando, tá, as línguas acima de outros dons. Isso os coríntios, tá? Ou os membros da igreja de Corinto. E nesse contexto das reuniões institucionais, principalmente, surge um elitismo espiritual, frequentemente focado com referência à posição daquele que está falando em línguas, está utilizando o dom da glossolália, com explosões ininteligíveis linguísticas. E aí é que frequentemente vai ser interrompido na reunião, porque Paulo visualiza e propõe como um dom para a edificação de si próprio e da igreja. Tá? Nesse quesito também, exige-se uma reconstrução básica do problema em Corinto, quando se encontra uma ampla aceitação. Então, no entanto, como se observa até o Max Turner, uma questão é menos clara quando todos os coríntios foram apanhados dessa forma elitista de espiritualidade, ou seja, todos se encontram neste grau hierárquico de espiritualidade, entre parênteses, o suposto grau hierárquico de espiritualidade, aonde Paulo vai fazer uma certa oposição e vai questionar a condição que eles, coríntios, estão dando à manifestação da glossolalia. Então, é algo muito interessante também colocar que Paulo está corrigindo, tá, o mal entendido dos coríntios. E ele está destacando a variedade ou a origem dos dons da graça de Deus, principalmente lá no texto de 1 Coríntios 12, nos versículos 4 e 6, que todos têm um papel específico a desempenhar, como ele vai frisar nos versículos 11 a 27 do capítulo 12. E que essa edificação é um objeto-chave, especificamente com referência ao que tange as línguas. E ele vai insistir que na Assembleia, a menos que as línguas sejam interpretadas, elas não edificam a igreja. E, portanto, a profecia sim deve ser preferível. No contexto do seu argumento de que a profecia se constitui maior do que as línguas dentro do contexto da igreja, Paulo também vai afirmar que a manifestação privada em línguas é edificante para o falante e, além disso, tá, não está limitada a um grupo de elite. Uma outra questão também importante colocar, que ela não está também disponível para um só grupo, mas para todos, para o coletivo, para o grupo, para a igreja, para o corpo. Em outro sentido também, ou até em outras palavras, podemos aplicar que Paulo observa que não é estranho a línguas e, portanto, qualificá-las para falar do significado desse dom. Talvez até porque ele denote que os coríntios, em seu próprio jogo de reivindicações elitistas, como ocorre, e ele vai mencionar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, o apóstolo então vai enfraquecer o senso de uma superioridade dos coríntios com seus comentários que ele faz sobre a universalidade do dom, tá? E aí ele vai trabalhar também com uma reconstrução do problema quando ele trabalha no texto de 1 Coríntios 14, versículo 5.
Em resumo, ocorre-se uma reconstrução de uma reivindicação em vias do dom de línguas ou da glosolalia e da universalidade dos dons também e das línguas. E com isso é que Paulo então vai trabalhar todo o seu desenvolvimento do ensino, da doutrina, dos dons espirituais e até para que servem os dons dentro do capítulos de 12 a 14 de 1 Coríntios. Tá? E justamente até para instruir, orientar e advertir a igreja de Corinto como é que deve ser usado os dons, aplicados os dons e para que eles se servem distintamente e como que devem ser administrados para a igreja, o coletivo, o corpo, ser, enfim, edificado. Então essa era a nossa aula de hoje e a nossa reflexão e abordagem sobre os dons dentro da igreja. Obrigado a todos.